Você quer? Virando-se para Emma. Você quer escolher uma esposa para mim? Tenho certeza de que gostaria de qualquer pessoa escolhida por você. Você cuida da família, sabe? Com um sorriso para o pai. Encontre alguém para mim. Não tenho pressa. Adote-a, eduque-a, e faça-a como eu. De todo modo, se puder. Muito bem. Aceito a missão. Você terá uma esposa encantadora. Ela deve ser muito vivaz e ter olhos cor de avelã. Não me importo com mais nada. Vou viajar para o exterior por alguns anos, e quando eu voltar, virei até você para minha esposa. Lembre-se, Emma não corria nenhum risco de esquecer. Era uma incumbência que tocava todos os sentimentos favoritos. Harriet não seria exatamente a criatura descrita. Exceto pelos olhos cor de avelã, 2 anos a mais poderiam torná-la tudo aquilo que ele desejava. Ele talvez até estivesse pensando em Harriet naquele momento. Quem poderia dizer? Referir a educação a ela parecia implicar isso. Agora, tia, disse Jane à sua tia, vamos nos juntar à senhora Elton. Se você quiser, minha querida, de todo o coração, estou pronta. Eu estava pronta para ter ido com ela, mas isso servirá tão bem quanto. Logo a alcançaremos. Ela está ali e não. Isso é outra pessoa. Essa é uma das senhoras do passeio da carruagem irlandesa. Nada parecida com ela, bem, eu declaro. Eles se afastaram, seguidos em meio minuto pelo Sr. Knightley. O Sr. Weston, seu filho, Emma e Harriet eram os únicos que permaneciam, e o ânimo do jovem agora subiu a um ponto quase desagradável. Até Emma finalmente cansou-se dos elogios e da diversão, e desejou estar, em vez disso, caminhando tranquilamente com qualquer um dos outros, ou sentada quase sozinha, sem atenção alguma, observando com tranquilidade as belas paisagens abaixo dela. A aparência dos empregados espreitando para avisá-los sobre as carruagens era um espetáculo alegre, e até mesmo a correria de recolher e preparar a partida, e a preocupação de Mrs. Elton em ser a primeira a pegar sua carruagem, eram suportadas com prazer, na perspectiva do tranquilo passeio de volta para casa, que ia encerrar os muito questionáveis prazeres desse dia de diversão. Um outro esquema assim, composto por tantas pessoas tão mal combinadas, ela esperava nunca voltar a ser traída a entrar rivamente. Enquanto esperava a carruagem, ela encontrou o Sr. Knightley ao seu lado. Ele olhou ao redor, como para ver se ninguém estava por perto, e então disse, Emma, devo mais uma vez falar com você como estava acostumado, um privilégio mais suportado do que consentido, talvez, mas ainda assim devo usá-lo. Não posso ver você agindo errado sem uma repreensão. Como você pôde ser tão insensível com a senhorita Bates? Como pôde ser tão insolente em seu humor com uma mulher de seu caráter, idade e situação? Emma, eu não achava isso possível. Emma se lembrou, corou, sentiu-se arrependida, mas tentou rir disso. Ora, como poderia deixar de dizer o que disse? Ninguém poderia deixar. Não foi tão grave assim. Eu aposto que ela não me entendeu. Eu lhes asseguro que ela entendeu. Ela sentiu todo o seu significado. Ela tem falado sobre isso desde então. Eu queria que você pudesse ter ouvido como ela falava sobre isso, com que franqueza e generosidade. Eu queria que você pudesse tê-la ouvido honrar a sua paciência, por conseguir prestar-lhe tais atenções, como ela estava sempre recebendo de você e de seu pai, quando a sua companhia devia ser tão enfadonha. Ah, exclamou Emma, eu sei que não há criatura melhor no mundo, mas você deve admitir que o que é bom e o que é ridículo estão, infelizmente, combinados nela. Eles estão misturados, disse ele, eu reconheço. E se ela fosse próspera, eu poderia relevar muito a prevalência ocasional do ridículo sobre o bom. Se ela fosse uma mulher de fortuna, eu deixaria toda a absurdidade inofensiva seguir seu curso. Eu não discutiria com você sobre quaisquer liberdades de comportamento. Se ela fosse sua igual em posição, mas, Emma, considere quão distante isso está de ser o caso. Ela é pobre, ela afundou-se dos confortos aos quais nasceu, e se viver até a velhice, deverá provavelmente afundar ainda mais. A situação dela deveria garantir sua compaixão. Foi realmente mal feito. Você, a quem ela conhecia desde bebê, a quem ela viu crescer desde um tempo em que sua atenção era uma honra, tê-lo agora, em espírito leviano e no orgulho do momento, rir dela, humilhá-la e diante de sua sobrinha, ainda por cima e diante de outro, muitos dos quais, certamente alguns, seriam inteiramente guiados pelo seu tratamento para com ela. Isso não é agradável para você, Emma, e está muito longe de ser agradável para mim, mas eu vou lhe dizer verdades enquanto posso, satisfeita em me provar sua amiga por meio de conselhos muito fiéis, e confiando que você, algum dia, lhe fará mais justiça do que pode fazer agora. Enquanto conversavam, avançavam em direção à carruagem. Ela estava pronta, e antes que ela pudesse falar vivamente,
Ele havia ajudado a entrar. Ele havia interpretado mal os sentimentos que mantinham seu rosto desviado e sua língua imóvel. Esses sentimentos eram compostos apenas de raiva contra si mesma, humilhação e profunda preocupação. Ela não conseguirá falar, e ao entrar na carruagem, recuou por um momento, vencida, depois se repreendendo por não ter se despedido, por não ter feito nenhum reconhecimento, partindo com aparente amargura. Olhou para fora com a voz e a mão ansiosas para mostrar diferença, mas era tarde demais. Ele se afastara, e os cavalos estavam em movimento. Ela continuou a olhar para trás, mas em vão, e logo, com uma velocidade que parecia incomum, eles estavam a meio caminho descendo a colina, e tudo ficou muito distante. Ela estava mais irritada do que poderia ser expressado, quase além do que poderia esconder. Nunca se sentirá tão agitada, mortificada, entristecida em toda a sua vida por qualquer circunstância. Ela ficou profundamente impactada. A verdade dessa situação era inegável. Sentiu-a no coração. Como poderia ter sido tão brutal, tão cruel com a senhorita Bates? Como poderia ter se exposto a uma opinião tão negativa de alguém que ela valorizava? E como permitir que ele a deixasse sem dizer uma palavra de gratidão, de concordância, de gentileza comum? O tempo não a recompôs. Quanto mais refletia, mais parecia senti-lo. Ela nunca estivera tão deprimida. Felizmente, não era necessário falar. Havia apenas a Henrietta, que não parecia animada, exausta, e muito disposta a ficar em silêncio, e Emma sentiu as lágrimas escorrendo por suas bochechas quase todo o caminho de volta para casa, sem se incomodar em contê-las, por mais extraordinário que fosse. Capítulo 8. A miséria de um passeio a Box Hill esteve nos pensamentos de Emma durante toda a noite. Como isso poderia ser visto pelo restante do grupo? Ela não sabia dizer. Eles, em suas casas diferentes e de maneiras diferentes, poderiam estar recordando-se disso com prazer, mas, do seu ponto de vista, era uma manhã mais completamente desperdiçada, totalmente desprovida de satisfação racional na época, e mais a ser abominada na lembrança, do que qualquer outra que ela já tivesse passado. Uma tarde inteira de gamão com seu pai era felicidade comparada a isso. Ali, de fato, residia o verdadeiro prazer, pois ela estava oferecendo as horas mais doces das 24 ao conforto dele, e sentia que, por mais imerecido que fosse o grau de seu afeto carinhoso e estima confiante, ela não poderia, em sua conduta geral, estar sujeita a qualquer reprovação severa. Como filha, ela esperava não ser desprovida de coração, esperava que ninguém pudesse ter dito a ela: como você pôde ser tão insensível com seu pai? Eu vou te dizer verdades enquanto posso. Miss Bates nunca mais deveria, não nunca. Se a atenção, no futuro, pudesse apagar o passado, ela poderia esperar ser perdoada. Frequentemente havia sido negligente, sua consciência lhe dizia isso, negligente, talvez, mais em pensamento do que em ação, desprezível, ingrata. Mas não seria mais assim. Na fervorosa sinceridade de sua contrição, ela a visitaria na manhã seguinte, e isso deveria ser o começo, de seu lado, de uma convivência regular, igual e amável. Ela estava igualmente determinada quando o dia seguinte chegou, e saiu cedo, para que nada pudesse impedi-la. Não era improvável, pensou, que pudesse ver o Sr. Knightley a caminho, ou, talvez, ele pudesse aparecer enquanto ela visitava alguém. Ela não se opunha, não sentiria vergonha da aparência de penitência, tão justa e verdadeiramente sua. Seus olhos se dirigiam a Donwell enquanto caminhava, mas ela não o viu. As damas estavam todas em casa. Ela nunca tivera tanta alegria ao ouvir essas palavras, nem antes entrará no corredor, nem subir as escadas, com o desejo de agradar alguém, senão ao prestar um favor ou ao dele se aproveitar, exceto em posteriores brincadeiras. Houve uma agitação com a sua chegada, muito movimento e conversa. Ela ouviu a voz de Miss Bates. Algo precisava ser feito às pressas. A criada parecia assustada e desagitada. Esperava que ela ficasse contente em esperar um momento, e então a conduziu para dentro tempo demais. A tia e a sobrinha pareciam estar escapando para a sala ao lado. Jane ela conseguiu vislumbrar distintamente, parecendo extremamente doente, e antes que a porta se fechasse, ouviu Miss Bates dizendo: bem, minha querida, direi que você se deitou na cama, e tenho certeza de que está suficientemente doente. A pobre senhora Bates, educada e humilde como de costume, parecia não entender bem o que estava acontecendo. Receio que Jane não esteja muito bem, disse ela, mas não sei, dizem-me que ela está bem. Suponho que minha filha estará aqui em breve, senhorita Vaudouse. Espero que encontre uma cadeira. Eu queria que Kitty não tivesse ido. Estou muito incapacitada. Você tem uma cadeira, senhora?
Senta-se onde quiser. Tenho certeza de que ela estará aqui em breve. Emma esperava seriamente que sim. Ela teve um momento de receio de que a senhorita Bates ficasse longe dela. Mas a senhorita Bates logo chegou, muito feliz e agradecida. Mas a consciência de Emma lhe dizia que não havia a mesma volubilidade alegre de antes, menos naturalidade no olhar e na maneira. Uma consulta muito amigável sobre a senhorita Fairfax, ela esperava, poderia abrir caminho para o retorno de velhos sentimentos. O toque pareceu imediato. Ah, senhorita Woodhouse, que bondosa a senhora é, suponho que tenha ouvido, e veio nos dar alegria. Isso realmente não parece muita alegria em mim, enxugando uma lágrima ou outra, mas será muito difícil para nós nos separarmos dela, depois de tê-la tido por tanto tempo. E ela está com uma dor de cabeça terrível agora, escrevendo amanhã toda cartas tão longas. Você sabe, para escrever ao Coronel Campbell e à senhora Dickinson. Minha querida, disse eu, você vai cegar-se, pois lágrimas estavam constantemente em seus olhos. Não se pode estranhar. Não se pode estranhar. É uma grande mudança. E embora ela seja incrivelmente afortunada, uma situação, suponho, que nenhuma jovem nunca encontrou ao sair pela primeira vez, não nos considere ingratos. Senhorita Woodhouse, por tamanha e surpreendente boa sorte, vivamente enxugando suas lágrimas. Mas, pobre alma, se você visse a dor de cabeça que ela tem, quando se está com grande dor, você sabe que não se consegue sentir nenhuma bênção como ela merece. Ela está o mais abatida possível. Só de olhar para ela, ninguém pensaria o quanto ela está encantada e feliz por ter conseguido tal situação. Você a desculpará por não ter vindo até você. Ela não consegue. Ela foi para seu quarto. Quero que ela se deite na cama. Minha querida, disse eu, vou dizer que você se deitou na cama, mas, na verdade, ela não está. Ela está andando pelo quarto. Mas, agora que ela escreveu suas cartas, ela diz que logo ficará bem. Ela ficará extremamente triste por não poder vê-la, senhorita Woodhouse, mas sua bondade a justificará. Vocês foram mantidas esperando na porta. Fiquei bastante envergonhada, mas de alguma forma houve um pequeno alvoroço, pois aconteceu de não termos ouvido a batida, e até vocês estarem na escada, não sabíamos que alguém estava vindo. É só a senhora Collie, disse eu, pode apostar. Ninguém mais viria tão cedo. Bem, disse ela, tem que ser suportado algum dia. E pode ser agora mesmo. Mas então Patty entrou e disse que era você. Oh, disse eu, é a senhorita Woodhouse e tenho certeza de que vocês irão gostar de vê-la. Não consigo ver ninguém, disse ela, e se levantou, querendo ir embora. E foi isso que nos fez fazê-lo esperar, e estávamos extremamente tristes e envergonhados. Se você precisa ir, meu bem, disse eu, você precisa ir. E eu direi que você está deitada na cama. Emma estava realmente interessada. Seu coração há muito vinha se tornando mais bondoso em relação a Jane, e esta imagem de seus sofrimentos presentes atuou como uma cura para todas as suspeitas antigas e mesquinhas, deixando-lhe apenas compaixão, e a lembrança das sensações menos justas e menos gentis do passado obrigou-a a admitir que Jane poderia muito naturalmente decidir ver a senhora Collie ou qualquer outro amigo confiável, quando talvez não suporta se ver a si mesma. Ela dizia o que sentia, com intenso arrependimento e solicitude, desejando sinceramente que as circunstâncias que ela havia coletado com a senhorita Bates, e que agora estavam realmente decididas, pudessem ser o mais vantajosas e confortáveis possível para a senhorita Fairfax. Deve ser uma prova severa para todas elas. Ela havia entendido que seria adiada até o retorno do Coronel Campbell. Tão gentil, respondeu a senhorita Bates, mas você é sempre gentil. Era impossível suportar um tal sempre, e para romper com sua terrível gratidão, Emma fez a pergunta direta. Para onde posso perguntar? A senhorita Fairfax está indo para a casa de uma senhora Smallridge, mulher encantadora, muito superior, e ter a responsabilidade de suas 3 filhas pequenas, crianças adoráveis. Impossível que qualquer situação pudesse ser mais repleta de conforto, se não considerarmos, talvez, a própria família da senhora Suckley e a da senhora Bragg. Mas a senhora Smallridge é íntima de ambas, e mora na mesma vizinhança. Fica a apenas 4 milhas de Maple Grove. Jane ficará a apenas 4 milhas de Maple Grove. A senhora Elton, suponho, tem sido a pessoa a quem a senhorita Fairfax deve. Sim, nossa boa senhora Elton, a amiga mais incansável e verdadeira. Ela não aceitaria um não. Ela não deixaria Jane dizer não, pois quando Jane ouviu falar disso pela primeira vez, foi anteontem, justamente na manhã em que estávamos em Donwell. Quando Jane ouviu pela primeira vez, ela estava completamente decidida a não aceitar a oferta, e pelos motivos que você menciona, exatamente como você disse, ela havia decidido não se comprometer com nada até o retorno do Coronel Campbell, e nada faria assumir qualquer compromisso no momento, e assim ela disse à senhora Elton inúmeras vezes, e tenho certeza de que não fazia ideia de que ela mudaria de ideia. Mas aquela boa senhora Elton,
cujo julgamento nunca falha, viu mais longe do que eu. Não é toda pessoa que se destacaria de uma maneira tão gentil quanto ela fez, e recusaria aceitar a resposta de Jane, mas ela declarou categoricamente que não escreveria nenhuma recusa da maneira que Jane queria. Ela esperaria, e com certeza, na noite de ontem tudo foi decidido para que Jane fosse. Uma grande surpresa para mim. Eu não tinha a menor ideia. Jane levou a Sra. Elton de lado e contou-lhe imediatamente que, ao considerar as vantagens da situação da Sra. Swanley, tinha tomado a resolução de aceitá-la. Eu não soube de nada até que tudo estivesse decidido. Você passou a noite com a Sra. Elton? Sim, todos nós. A Sra. Elton quis que fôssemos. Ficou decidido assim, no morro, enquanto caminhávamos com o Sr. Knightley. Vocês todos devem passar a noite conosco, disse ela, e eu realmente preciso que todos venham. O Sr. Knightley estava lá também? Estava. Não. Não o Sr. Knightley. Ele recusou desde o início. E embora eu tivesse pensado que ele viria, porque a Sra. Elton declarou que não o deixaria escapar, ele não veio, mas minha mãe, Jane e eu estávamos todas lá, e tivemos uma noite muito agradável. Amigos tão gentis. Você sabe, senhorita Vaudoise, sempre se deve achar agradável, embora todos parecessem um pouco cansados depois da festa da manhã. Até o prazer, você sabe, é cansativo, e não posso dizer que nenhum deles tenha parecido ter aproveitado muito. No entanto, sempre vou considerar que foi uma festa muito agradável e me senti extremamente obrigada aos amigos gentis que me incluíram nela. Senhorita Fairfax, suponho, embora você não tivesse percebido, vinha se decidindo o dia todo. Duvido que não. Sempre que chegar o momento, deve ser desagradável para ela e todos os seus amigos, mas espero que o noivado tenha todos os alivios possíveis, quero dizer, no que diz respeito ao caráter e aos modos da família. Obrigada, querida senhorita Vaudoise. Sim, de fato, há tudo neste mundo que possa fazê-la feliz. Exceto pelos Sucklings e pelos Braggs, não há outro estabelecimento de educação infantil, tão liberal e elegante, em todo o círculo de conhecidos da Sra. Elton. Sra. Swanley, uma mulher encantadora, um estilo de vida quase igual ao de Maple Grove, e quanto às crianças, exceto pelos pequenos Sucklings e pelos pequenos Braggs, não há crianças tão elegantes e doces em lugar nenhum. Jane será tratada com tanto cuidado e gentileza, não será nada além de prazer, uma vida de prazer. E o salário dela? Realmente não posso me atrever a mencionar o salário dela para você, senhorita Vaudoise. Mesmo você, acostumada com grandes quantias, dificilmente acreditaria que tanto pudesse ser dado a uma jovem como a Jane. Ah, senhora! Exclamou Emma. Se outras crianças são de alguma forma como eu me lembro de ter sido, eu acharia que 5 vezes a quantia que eu já ouvi mencionada como salário em tais ocasiões seria muito bem merecida. Você é tão nobre em suas ideias. E quando a senhorita Fairfax vai deixá-la? Muito em breve. Muito em breve. De verdade. Esse é o pior disso. Em 2 semanas, a Sra. Swanley está com grande pressa. Minha pobre mãe não sabe como aguentar. Então, tento tirar isso da cabeça dela. E digo: venha, senhora, não vamos mais pensar sobre isso. Seus amigos devem ficar todos tristes por perdê-la, e o coronel e a Sra. Campbell não ficarão tristes ao descobrir que ela já se comprometeu antes do retorno deles. Sim, Jane diz que tem certeza de que eles vão, mas, ainda assim, esta é uma situação da qual ela não se sente justificada em recusar. Fiquei tão surpresa quando ela me contou pela primeira vez o que tinha dito a Sra. Elton. E quando a Sra. Elton, ao mesmo tempo, veio me parabenizar por isso. Foi antes do chá. Espera, não poderia ter sido antes do chá, porque estávamos prestes a jogar cartas, e ainda assim foi antes do chá, porque me lembro de ter pensado não. Agora me lembro. Agora entendi, algo aconteceu antes do chá. Mas não isso. O Sr. Elton foi chamado para fora da sala antes do chá. O filho do velho John Abdi queria falar com ele. Pobre velho John. Tenho grande consideração por ele. Ele foi escriturário do meu pobre pai por 27 anos. E agora, pobre homem, está acamado, e muito mal por causa da gota reumática nas articulações. Preciso ir visitá-lo hoje. E Jane também irá, tenho certeza, se ela conseguir sair de casa. E o filho do pobre John veio falar com o Sr. Elton sobre a ajuda da paróquia. Ele próprio está muito bem de vida, sabe, sendo o funcionário principal do CRAL, cocheiro e de tudo um pouco, mas ainda assim não consegue sustentar o pai sem alguma ajuda. E então, quando o Sr. Elton voltou, ele nos contou o que John, o cocheiro, lhe havia dito. E então saiu a conversa sobre a charrete que tinha sido enviada para Randalls para levar o Sr. Frank Chartier a Richmond. Isso aconteceu antes do chá. Foi depois do chá que Jane conversou com a Sra. Elton. A senhorita Bates mal dava tempo para Emma dizer o quão completamente nova essa circunstância era para ela, mas,
como sem supor que fosse possível ela ignorar quaisquer dos detalhes da partida do Sr. Frank Churchill. Ela continuava a dar todos eles. Não havia importância. O que o Sr. Elton aprenderá com o cocheiro sobre o assunto, sendo isso a acumulação do próprio conhecimento do cocheiro e o conhecimento dos empregados em Randalls, era que um mensageiro havia vindo de Richmond pouco depois do retorno do grupo de Box Hill, mensageiro que, no entanto, não era nada fora do esperado, e que o Sr. Churchill havia enviado a seu sobrinho algumas linhas, contendo, no geral, um relato tolerável sobre a Sra. Churchill, e apenas desejando que ele não demorasse a voltar. Além da manhã seguinte cedo, mais que o Sr. Frank Churchill, tendo resolvido ir para casa imediatamente, sem esperar, e seu cavalo parecendo estar resfriado, Tom foi enviado imediatamente para buscar a carruagem da coroa. E o cocheiro ficou à porta e viu-a passar, o rapaz indo em bom passo, e dirigindo de forma muito estável. Não havia nada em tudo isso que pudesse surpreender ou interessar, e chamou a atenção de Emma apenas por se unir ao assunto que já ocupava sua mente. O contraste entre a importância de Mr. Stewart no mundo e a de Jane Fairfax a impressionava. Uma era tudo, a outra nada, e ela ficou refletindo sobre a diferença do destino das mulheres, totalmente inconsciente do que seus olhos observavam, até ser despertada pelas palavras de Miss Bates. Sim, eu entendo o que você está pensando. O pianoforte, o que vai acontecer com ele? Muito bem, a pobre querida Jane estava falando sobre isso há pouco. Você deve ir, disse ela. Você e eu temos que nos separar. Você não terá negócios aqui, deixe. No entanto, disse ela, dê espaço em casa até que o coronel Campbell volte. Eu vou falar sobre isso com ele. Ele resolverá por mim, ele me ajudará a sair de todas as minhas dificuldades. E até hoje, eu acredito, ela não sabe se foi ele quem deu de presente ou se foi a filha dele. Agora Emma se viu obrigada a pensar no piano, e a lembrança de todas as suas conjecturas anteriores, fantasiosas e injustas, era tão pouco prazerosa, que logo se permitiu acreditar que sua visita já tinha sido longa o suficiente, e repetindo tudo o que podia se atrever a dizer sobre os bons desejos que realmente sentia, despediu-se. Capítulo 9. As meditações pensativas de Emma, enquanto caminhava para casa, não foram interrompidas, mas ao entrar na sala, encontrou aqueles que precisavam despertá-la. O Sr. Knightley e a Harriet haviam chegado durante sua ausência e estavam sentados com seu pai. O Sr. Knightley levantou-se imediatamente, de maneira decisivamente mais séria do que o habitual, disse, eu não iria embora sem te ver, mas não tenho tempo a perder, e portanto devo ir imediatamente. Estou indo para Londres, para passar alguns dias com John e Isabella. Você tem algo para enviar ou dizer, além do amor, que ninguém leva? Nada demais, mas isso não é um plano repentino. Sim, pelo menos tenho pensado nisso há algum tempo. Emma tinha certeza de que ele não a perdoara. Ele parecia diferente. O tempo, no entanto, ela pensava, mostraria a ele que eles deveriam ser amigos novamente. Enquanto ele permanece, como se quisesse ir, mas não fosse, seu pai começou suas perguntas. Bem, minha querida, e você chegou lá em segurança, e como encontrou minha digna amiga e a filha dela? Imagino que elas tenham ficado muito agradecidas por você ter ido. A querida Emma foi visitar a senhora e a senhorita Bates, Sr. Knightley. Como eu lhe disse antes, ela está sempre tão atenciosa com elas. A cor de Emma aumentou com esse elogio injusto, e com um sorriso e um meneio de cabeça, que dizia muito, ela olhou para o Sr. Knightley. Parecia como se houvesse uma impressão instantânea a seu favor, como se seus olhos recebessem a verdade dos dela, e tudo o que havia de bom em seus sentimentos fosse imediatamente captado e honrado. E ele olhou para ela com um brilho de consideração. Ela se sentiu calorosamente satisfeita, e em outro instante, ainda mais, por um pequeno gesto de amizade mais intenso do que o comum da parte dele, e ele segurou sua mão. Se ela mesma não tiver feito o primeiro movimento, não poderia dizer e talvez ela tenha, na verdade, oferecido a mão, mas ele a segurou, apertou e certamente estava prestes a levá-la aos lábios, quando, por algum capricho ou outro, de repente a soltou. Por que ele deveria sentir tal escrúpulo? Por que ele deveria mudar de ideia quando já quase tudo estava feito? Ela não conseguia perceber, e ele teria julgado melhor, pensou ela, se não tivesse parado. E a intenção, no entanto, era indubitável. E fosse porque seus modos em geral tinham tão pouca galanteria, ou qualquer que fosse o motivo, ela achava que nada lhe caía melhor. Era com ele, de uma natureza tão simples, e ainda assim tão digna. Ela não podia deixar de recordar a tentativa com grande satisfação. Falava de uma amizade tão perfeita,
Ele os deixou imediatamente depois e sumiu num instante. Ele sempre se movia com a vivacidade de uma mente que não poderia ser indecisa nem demorada, mas agora parecia mais súbita do que o habitual em seu desaparecimento. Emma não podia se arrepender de ter ido à casa da senhorita Bates, mas desejava ter saído 10 minutos mais cedo. Teria sido um grande prazer conversar sobre a situação de Jane Fairfax com o Sr. Knightley. Também não se arrependeria de ele estar indo para Brunswick Square, pois sabia o quanto sua visita seria apreciada, mas poderia ter ocorrido em um momento melhor, e ter tido mais aviso teria sido mais agradável. No entanto, separaram-se completamente amigos. Ela não podia se enganar quanto ao significado de sua expressão e sua cortesia incompleta. Tudo aquilo foi feito para assegurar a ela que havia recuperado completamente sua boa opinião. Ele havia estado com eles por meia hora. Ela constatou. Que pena ela não ter voltado mais cedo, na esperança de desviar os pensamentos de seu pai da desagradabilidade da ida de Mr. Knightley a Londres, e indo tão de repente, e indo a cavalo. O que ela sabia que seria tudo muito ruim. Emma comunicou suas notícias sobre Jane Fairfax, e sua dependência do efeito foi justificada. Isso forneceu um controle muito útil interessado, sem perturbá-lo. Ele já havia decidido há muito tempo sobre a saída de Jane Fairfax como governanta e poderia falar sobre isso de forma alegre, mas a ida de Mr. Knightley a Londres tinha sido um golpe inesperado. Estou realmente muito contente, minha querida, em saber que ela vai se instalar de forma tão confortável. A Sra. Elton é muito bondosa e agradável, e eu ouso dizer que seus conhecidos são exatamente como deveriam ser. Espero que seja um local seco e que a saúde dela seja bem cuidada. Isso deve ser o objetivo principal, assim como tenho certeza de que sempre foi com a pobre senhorita Taylor comigo. Você sabe, minha querida, que ela vai ser para esta nova senhora o que a senhorita Taylor foi para nós. E espero que ela esteja melhor em um aspecto, e não seja levada a ir embora depois de ter sido seu lar por tanto tempo. No dia seguinte chegaram notícias de Richmond que colocaram tudo mais em segundo plano. Um expediente chegou a Randalls para anunciar a morte da Sra. Churchill. Embora seu sobrinho não tivesse tido nenhum motivo especial para voltar depressa por causa dela, ela não viveu mais de 36 horas após o seu retorno. Uma convulsão repentina de natureza diferente de qualquer coisa que seu estado geral sugerisse levou-a embora após uma curta luta. A grande Sra. Churchill não existia mais. Sentiu-se como certas coisas devem ser sentidas. Todos tinham um grau de gravidade e tristeza, ternura em relação à pessoa falecida, preocupação com os amigos sobreviventes, e, em tempo razoável, curiosidade para saber onde ela seria enterrada. Goldsmith nos diz que, quando uma mulher encantadora se inclina para a tolice, tudo o que ela precisa fazer é morrer, e quando ela se torna desagradável, isso é igualmente recomendado como forma de limpar a má reputação. A Sra. Churchill, depois de ser antipática por pelo menos 25 anos, agora era mencionada com concessões de compaixão. Em um aspecto, ela estava totalmente justificada. Ela nunca havia sido considerada antes como gravemente doente. O acontecimento a absolveu de toda a fantasia e de todo o egoísmo de queixas imaginárias. Pobre Sra. Churchill, sem dúvida. Ela havia sofrido muito mais do que qualquer pessoa jamais havia suposto, e a dor contínua testaria a paciência. Foi um evento triste, um grande choque, com todos os seus defeitos. O que o Sr. Churchill faria sem ela? A perda do Sr. Churchill seria realmente terrível. O Sr. Churchill nunca se recuperaria disso. Até o Sr. Weston balançou a cabeça, olhou sério e disse, ah, pobre mulher, quem diria? E resolveu que seu luto fosse o mais elegante possível. E sua esposa ficou suspirando e moralizando sobre suas barras largas com uma compaixão e bom senso, verdadeiros e constantes. Como isso afetaria Frank foi um dos primeiros pensamentos de ambos. Também foi uma das especulações iniciais de Emma. O caráter da Sra. Churchill, a dor de seu marido, sua mente os observava a ambos com admiração e compaixão, e então repousou com sentimentos aliviados sobre como Frank poderia ser afetado pelo evento, como seria beneficiado, como seria liberto. Ela viu em um momento todo o bem possível. Agora, um apego a Harriet Smith não teria nada a enfrentar. O Sr. Churchill, independente de sua esposa, não era temido por ninguém, um homem fácil, viável, a ser persuadido a qualquer coisa por seu sobrinho. Tudo o que restava a desejar era que o sobrinho formasse o apego, pois, com toda a boa vontade de Emma na causa, ela não podia ter certeza de que ele já estivesse formado. Harriet se comportou extremamente bem na ocasião, com grande autocontrole. Seja qual fosse a esperança mais viva que pudesse sentir, ela não deixou transparecer nada. Emma ficou satisfeita ao observar em Harriet uma prova de caráter fortalecido e evitou qualquer referência que pudesse colocar isso em risco. Portanto,
Falaram sobre a morte da Sra. Churchill com paciência e compreensão mútuas. Cartas curtas de Frank foram recebidas em Randalls, comunicando tudo o que era imediatamente importante sobre seu estado e planos. O Sr. Churchill estava melhor do que se poderia esperar, e sua primeira mudança, na partida do funeral para Yorkshire, seria para a casa de um amigo muito antigo em Windsor, a quem o Sr. Churchill havia prometido visitar nos últimos 10 anos. No momento, não havia nada a ser feito por Harriet. Votos de boa sorte para o futuro eram tudo o que ainda poderia ser possível da parte de Emma. Era uma preocupação mais urgente mostrar atenção a Jane Fairfax, cujas perspectivas estavam se fechando, enquanto as de Harriet se abriam, e cujos compromissos agora não permitiam demora de nenhum em Wilbury que desejasse demonstrar sua bondade, e com Emma isso havia se tornado um desejo principal. Ela mal sentia um arrependimento maior do que por sua frieza passada, e a pessoa que ela havia negligenciado por tantos meses era justamente aquela a quem agora desejaria conceder todas as distinções de consideração ou simpatia. Ela queria ser útil para ela, queria mostrar que valorizava sua companhia e testemunhar respeito e consideração. Resolveu persuadi-la a passar um dia em Hartfield. Uma nota foi escrita para incentivá-la. O convite foi recusado. Por meio de uma mensagem verbal, a senhorita Fairfax não estava bem o suficiente para escrever, e quando o Sr. Perry visitou Hartfield naquela manhã, parecia que ela estava tão indisposta que havia sido visitada, embora contra sua própria vontade, pelo próprio Sr. Perry, e que estava sofrendo de fortes dores de cabeça e de uma febre nervosa em tal grau, que o fez duvidar da possibilidade de ela ir à casa de Sra. Swanlhede no momento proposto. Sua saúde parecia momentaneamente completamente abalada, apetite totalmente perdido, e embora não houvesse sintomas absolutamente alarmantes, nada relativo à enfermidade pulmonar, que era a preocupação constante da família, o Sr. Perry estava preocupado com ela. Ele pensava que ela havia assumido mais do que podia suportar, e que ela mesma se sentia assim, embora não admitisse. Seu ânimo parecia estar esgotado. Ele não pôde deixar de perceber que a casa onde ela morava no momento era desfavorável a um distúrbio nervoso sempre confinada a um quarto. Ele teria desejado que fosse de outra forma, e sua boa tia, embora fosse sua amiga de longa data, ele tinha que reconhecer não ser a melhor companhia para uma inválida dessa descrição. Seus cuidados e atenção não poderiam ser questionados. Eram, na verdade, apenas exagerados. Ele temia muito que a senhorita Fairfax tirasse mais mal do que bem deles. Emma ouviu com a mais profunda preocupação, entristecia-se cada vez mais por ela e olhava ao redor ansiosa para descobrir alguma forma de ser útil levá-la mesmo que por apenas 1 ou 2 horas da sua tia, para lhe proporcionar uma mudança de ar e de cenário, e uma conversa racional e tranquila, mesmo que por 1 ou 2 horas, poderia fazer bem a ela. E na manhã seguinte ela escreveu vivamente para dizer, na linguagem mais comovente que pôde reunir, que passaria para buscá-la na carruagem. Qualquer hora que Jane indicasse mencionando que tinha a opinião decidida do Sr. Perry, a favor desse tipo de exercício para sua paciente. A resposta veio apenas nesta pequena nota. Os cumprimentos e agradecimentos da senhorita Fairfax, mas ela está totalmente inapta para qualquer exercício. Emma sentiu que sua própria nota merecia algo melhor, mas era impossível disputar com palavras, cuja desigualdade trêmula mostrava indisposição de forma tão clara, e ela pensava apenas em como poderia melhor contrariar essa relutância em ser vista ou assistida. Apesar da resposta, portanto, ela mandou chamar a carruagem e foi até a casa da Sra. Bates, na esperança de que Jane fosse induzida a acompanhá-la, mas não adiantou. A senhorita Bates veio à porta da carruagem, toda gratidão, e concordando com ela de forma mais sincera ao pensar que um passeio ao ar livre poderia ser de grande ajuda e tudo que a mensagem poderia fazer foi tentado, mas em vão. A senhorita Bates foi obrigada a voltar sem sucesso. Jane estava completamente irredutível. A mera proposta de sair parecia piorá-la. Emma desejava poder ter-a visto, e tentou usar seus próprios poderes, mas, quase antes que pudesse insinuar o desejo, a senhorita Bates fez parecer que havia prometido à sua sobrinha, sob nenhuma circunstância, deixar a senhorita Woodhouse entrar. Na verdade, o fato é que a pobre querida Jane não conseguia suportar ver ninguém mesmo de fato. A senhora Elton não podia ser negada, e a senhora Corey tinha feito tanto alarde, e a senhora Perry tinha dito tanta coisa mais, exceto por elas. Jane realmente não queria ver ninguém. Emma não queria ser classificada com as senhoras Elton, as senhoras Perry e as senhoras Corey, que se insinuavam em todo lugar. Tampouco podia sentir qualquer direito de preferência para si mesma, portanto, submeteu-se, e apenas perguntou mais à senhorita Bates sobre o apetite e a dieta de sua sobrinha, pois desejava muito poder ajudá-la. Sobre esse assunto, a pobre senhorita Bates estava muito aflita e muito comunicativa. Jane quase não comia nada,
O Sr. Perry recomendava alimentos nutritivos, mas tudo o que podiam conseguir, e nunca tiveram vizinhos tão bons, era de gosto desagradável. Emma, ao chegar em casa, chamou a governanta diretamente para examinar seus mantimentos, e um amido de alta qualidade foi rapidamente enviado para a senhorita Bates com uma nota muito cordial. Em meia hora, o amido foi devolvido, com 1000 agradecimentos da senhorita Bates, mas querida Jane não ficaria satisfeita sem que fosse devolvido, era algo que ela não podia aceitar, e, além disso, ela insistiu em dizer que não precisava de coisa alguma. Quando Emma, depois, soube que Jane Fairfax havia sido vista vagando pelos prados, a certa distância de Gugbury, na tarde do exato dia em que ela, sob a desculpa de não estar apta para qualquer exercício, recusará com tanta firmeza sair com ela na carruagem, não pôde ter dúvida juntando tudo de que Jane estava decidida a não aceitar nenhuma gentileza sua. Ela ficou triste, muito triste. Seu coração se entristeceu por um estado que parecia ainda mais lamentável devido a esse tipo de irritação dos ânimos, inconsistência de ações e desigualdade de poderes, e a magoava que lhe fosse dado tão pouco crédito por seus sentimentos adequados, ou que fosse tão pouco considerada digna como amiga, mas ela tinha a consolação de saber que suas intenções eram boas e de poder dizer a si mesma que, se o Sr. Knightley tivesse tido conhecimento de todas as suas tentativas de ajudar Jane Fairfax, se ele pudesse até mesmo ter enxergado em seu coração, ele não teria, nesta ocasião, encontrado nada a censurar. Capítulo X. Certa manhã, cerca de 10 dias após o falecimento da Sra. Churchill, Emma foi chamada para descer e ir ao encontro do Sr. Weston, que não podia ficar 5 minutos e queria conversar especialmente com ela. Ele a encontrou na porta do salão e, quase sem perguntar como ela estava, na entonação natural de sua voz, abaixou-a imediatamente para dizer, sem que o pai dela ouvisse: "Você pode ir a Randalls em algum momento desta manhã? Se puder. Por favor, a Sra. Weston quer vê-la. Ela precisa vê-la. Ela está doente." "Não, não. De forma alguma, apenas um pouco agitada. Ela teria mandado buscar a carruagem e vindo até você, mas ela precisa vê-la sozinha, e isso você sabe." Acenando na direção de seu pai. "Você pode ir, certamente. Este momento. Por favor, é impossível recusar o que você pede de tal maneira. Mas o que pode ser o problema? Ela realmente não está doente. Confie em mim, mas não faça mais perguntas. Você saberá de tudo a seu tempo. É um negócio extremamente inexplicável." Mas silêncio, silêncio. Adivinhar o que tudo isso significava era impossível até mesmo para Emma. Algo realmente importante parecia ser anunciado por sua expressão, mas, como sua amiga estava bem, ela se esforçou para não ficar preocupada. E combinando com seu pai que iria dar um passeio agora, ela e o Sr. Weston logo saíram de casa juntos e seguiram rapidamente para Randalls. "Agora", disse Emma, quando já estavam bem além dos portões de entrada. "Agora, Sr. Weston, por favor, me conte o que aconteceu." "Não, não", respondeu ele gravemente, "não me pergunte. Prometi à minha esposa que deixaria tudo para ela. Ela vai lhe contar melhor do que eu. Não fique impaciente, Emma. Tudo será revelado cedo demais. Conte-me", gritou Emma, parando de terror. "Meu Deus, Sr. Weston, diga-me agora mesmo, algo aconteceu na Brunswick Square." "Eu sei que aconteceu. Diga-me, exijo que me diga neste momento o que é." "Não, você está enganada, Sr. Weston. Não brinque comigo. Considere quantos dos meus amigos mais queridos estão agora em Brunswick Square. Qual deles é? Eu exijo, por tudo que é sagrado, que não tente esconder nada. De verdade, Emma, sua palavra. Por que não seu honra? Por que não dizer sobre sua honra? Que isso não tem nada a ver com nenhum deles. Céus, o que pode ser revelado para mim que não se relacione com algum membro daquela família? Sobre minha honra, disse ele muito seriamente, não se relaciona. Não tem a menor conexão com nenhum ser humano de sobrenome Knightley. A coragem de Emma voltou, e ela continuou a andar. "Eu estava enganado", continuou ele, "ao falar em revelar isso a você. Eu não deveria ter usado essa expressão. Na verdade, isso não diz respeito a você, diz respeito apenas a mim mesmo. Isto é, esperamos, resumindo, minha querida Emma, não há motivo para ficar tão preocupada com isso. Não digo que não seja um assunto desagradável, mas as coisas poderiam ser muito piores. Se andarmos rápido, logo estaremos em Randalls." Emma descobriu que deveria esperar, e agora isso exigia pouco esforço. Portanto, não fez mais perguntas, apenas utilizou sua própria imaginação, que logo apontou a probabilidade de se tratar de algum assunto financeiro ou algo recém-descoberto, de natureza desagradável nas circunstâncias da família, algo que o recente acontecimento em Richmond havia trazido à tona. Sua imaginação estava muito ativa. Meia dúzia de filhos naturais, talvez, e o pobre Frank afastado. Isso,
embora muito indesejável, não seria motivo de agonia para ela. Inspirava pouco mais do que uma curiosidade excitante. Quem é aquele cavalheiro a cavalo? Disse ela enquanto prosseguiam falando mais para ajudar o Sr. Weston a manter seu segredo do que por qualquer outro motivo. Eu não sei, um dos Otways. Não é Frank, não é Frank. Eu te asseguro, você não vai vê-lo. Ele já está a meio caminho de Windsor. Então seu filho esteve com você. Oh, sim, você não sabia. Bem, não importa. Por um momento ele ficou em silêncio, e então acrescentou, em um tom muito mais contido e recatado. Sim, Frank passou aqui esta manhã, só para nos perguntar como estávamos. Eles continuaram apressados, e logo chegaram a Randalls. Bem, meu querido, disse ele, ao entrarem na sala, eu a trouxe. E agora espero que você logo se sinta melhor. Vou deixá-las juntas. Não há motivo para demora. Não estarei longe, se me precisar. E Emma ouviu distintamente ele acrescentar, em um tom mais baixo, antes de sair da sala. Eu cumpri minha palavra. Ela não tem a menor ideia. A senhora Weston estava com aspecto tão doente e com um ar de tanta perturbação que a ansiedade de Emma aumentou, e no momento em que ficaram a sós, ela disse com entusiasmo. O que foi, minha querida amiga? Descubro que algo muito desagradável ocorreu. Por favor, diga-me imediatamente o que é. Eu caminhei todo esse caminho em completo suspense. Nós duas detestamos suspense. Não deixe que o meu continue por mais tempo. Falar sobre sua aflição, seja ela qual for, fará bem a você. Você realmente não faz ideia, disse a senhora Weston com voz trêmula. Você não pode. Minha querida Emma não pode imaginar o que você está prestes a ouvir. Naquilo que se refere ao Sr. Frank Churchill, eu até que imagino. Você está certa, tem relação com ele, e eu vou te contar diretamente, retomando seu trabalho, e parecendo decidida a não levantar o olhar. Ele esteve aqui esta manhã, numa missão extremamente extraordinária. É impossível expressar nossa surpresa. Ele veio falar com o pai sobre um assunto, para anunciar um compromisso. Ela parou para respirar. Emma pensou primeiro em si mesma, e depois em Harriet. Mais do que um simples compromisso, de fato, retomou a senhora Weston. Um noivado, um verdadeiro noivado. O que você dirá, Emma? O que qualquer um dirá, quando souber que Frank Churchill e a senhorita Fairfax estão noivos? Pelo contrário, que já estão noivos há muito tempo. Emma até pulou de surpresa, e, horrorizada, exclamou. Jerry Fairfax, meu Deus! Você não está falando sério. Você não quer dizer isso. Você deve ficar realmente surpresa, respondeu a senhora Weston, ainda desviando os olhos, e falando com entusiasmo, para que Emma tivesse tempo de se recompor. Você deve ficar realmente surpresa. Mas é assim mesmo. Eles têm um compromisso solene desde outubro feito em Weymouth e mantido em segredo de todo. Ninguém sabia disso além deles, nem os Campbells, nem a família dela, nem a dele. É tão maravilhoso que, embora totalmente convencida do fato, ainda me parece quase inacreditável. Mal posso acreditar. Eu pensei que o conhecia. Emma mal ouviu o que foi dito. Sua mente estava dividida entre duas ideias: suas próprias conversas anteriores com ele sobre a senhorita Fairfax, e a pobre Harriet. E por algum tempo ela só conseguiu exclamar e exigir confirmação. Confirmação repetida. Bem, disse ela finalmente, tentando se recompor, está é uma circunstância sobre a qual devo refletir há ao menos meia-dia, antes de conseguir compreendê-la de fato. O quê? Noiva dela durante todo o inverno, antes de qualquer um dos dois Vigbury. Noivos desde outubro. Noivos em segredo. Isso me magoou, Emma, muito. Magoou igualmente o pai dele. Parte de sua conduta não podemos desculpar. Emma ponderou por um momento, e então respondeu: não vou fingir que não a entendo. E para lhe dar todo o alívio que estiver ao meu alcance, fique certa de que nenhum efeito semelhante seguiu suas atenções para comigo. Como você teme? A senhora Weston ergueu o olhar, com medo de acreditar, mas o semblante de Emma era tão firme quanto suas palavras. Para que você tenha menos dificuldade em acreditar nesta jactância, da minha atual indiferença perfeita, ela continuou, vou ainda lhe dizer, que houve um período no começo do nosso conhecimento, em que eu gostava dele, quando eu estava muito inclinada a me apegar a ele. Na verdade, estava apegada, e como isso acabou, é talvez o que mais surpreende. Felizmente, porém, acabou. Já faz realmente algum tempo, pelo menos estes últimos 3 meses, que não me importo mais com ele. Você pode acreditar em mim, senhora Weston. Esta é a simples verdade. A senhora Weston a beijou com lágrimas de alegria, e quando pôde se expressar, assegurou-lhe que esta declaração lhe fizera mais bem do que qualquer outra coisa no mundo poderia fazer. O Sr. Weston ficará quase tão aliviado quanto eu, disse ela. Neste ponto temos estado miseráveis. Era nosso desejo mais querido que vocês pudessem se afeiçoar um ao outro, e estávamos persuadidos de que assim era. Imagine como temos nos sentido por sua causa. Eu escapei,
E o fato de eu ter escapado pode ser motivo de surpresa grata para você e para mim. Mas isso não o absolve, Sra. Weston. E devo dizer que o considero muito culpado. Que direito ele tinha de vir entre nós com afeto e fidelidade comprometidos, e com maneiras tão descomprometidas? Que direito ele tinha de tentar agradar, como certamente fez, de distinguir qualquer jovem senhora com atenção perseverante, como certamente fez enquanto realmente pertencia a outra pessoa? Como ele poderia saber o mal que poderia estar causando? Como poderia saber que não poderia estar me fazendo apaixonar por ele? Muito errado de fato. Pelo que ele disse, minha querida Emma, eu suponho que... E como ela poderia suportar tal comportamento? Compostura na frente de uma testemunha. Olhar, enquanto repetidas atenções eram oferecidas a outra mulher diante de seus olhos. E não se ressentir disso. Esse é um grau de placidez que eu não consigo compreender nem respeitar. Houve mal-entendidos entre eles. Emma, ele disse isso expressamente. Ele não teve tempo de entrar em muitas explicações. Ele esteve aqui apenas 15 minutos. Em um estado de agitação que não permitia o uso completo do tempo que poderia permanecer, mas que houve mal-entendido. Ele disse decisivamente. A crise atual, de fato, parecia ter sido causada por eles. E esses mal-entendidos poderiam muito possivelmente ter surgido da impropriedade de sua conduta. Impropriedade, oh, Sra. Weston, é uma censura demasiado suave. Muito além de impropriedade. Isso o arruinou. Não posso dizer como isso o arruinou na minha opinião. Tão diferente do que um homem deveria ser. Nenhuma daquela integridade reta, daquela estrita adesão à verdade e aos princípios, daquele desprezo por artifícios e mesquinharias, que um homem deveria demonstrar em cada ação de sua vida. Não. Querida Emma, agora devo tomar o partido dele, pois embora ele tenha errado neste caso, eu o conheço há tempo suficiente para garantir que ele possui muitas qualidades boas. E, meu Deus! Exclamou Emma, sem prestar atenção a ela. Sra. Smallridge, também, Jane realmente à beira de ir como governanta. O que ele poderia querer dizer com tamanha indelicadeza horrível? Permitir que ela se comprometesse, permitir que ela sequer pensasse em tal medida. Ele não sabia de nada. Emma, sobre este ponto posso totalmente absolvê-lo. Foi uma decisão particular dela, não comunicada a ele, ou pelo menos não comunicada de uma maneira convincente. E até ontem, sei que ele disse que desconhecia os planos dela. Eles o surpreenderam. Não sei como, mas por alguma carta ou mensagem, e foi a descoberta do que ela estava fazendo, deste projeto dela, que o determinou a agir imediatamente, contar tudo ao tio, lançar-se à sua bondade, em resumo, acabar com o estado miserável de segredo que vinha sendo mantido por tanto tempo. Emma começou a ouvir com mais atenção. Espero receber notícias dele em breve, continuou a Sra. Weston. Ele me disse ao se despedir, que logo escreveria. E falou de um modo que parecia me prometer muitos detalhes que agora não podem ser fornecidos. Portanto, vamos esperar por esta carta. Ela pode trazer muitas atenuações. Pode tornar muitas coisas compreensíveis e desculpáveis que agora não podem ser entendidas. Não sejamos severos. Não tenhamos pressa em condená-lo. Tenhamos paciência. Devo amá-lo. E agora que estou satisfeita quanto a um ponto, o ponto principal, estou sinceramente ansiosa para que tudo se resolva bem. E pronta para esperar que assim seja. Ambos devem ter sofrido muito sob tal sistema de segredo e ocultação. Os sofrimentos dele, respondeu Emma secamente, não parecem ter-lhe feito muito mal. Bem, e como o Sr. Churchill reagiu? Da maneira mais favorável para o seu sobrinho, deu seu consentimento com quase nenhuma dificuldade. Imagine o que os acontecimentos de uma semana fizeram naquela família. Enquanto a pobre Sra. Churchill estava viva, suponho que não poderia haver esperança, chance, possibilidade alguma, mas mal seus restos foram colocados na cripta da família, e seu marido já se deixa persuadir a agir exatamente contrário ao que ela teria exigido. Que bênção é quando a influência indevida não sobrevive ao túmulo. Ele deu seu consentimento com pouquíssima persuasão. Ah, pensou Emma, ele teria feito o mesmo por Harriet. Isso foi resolvido na noite passada, e o Frank saiu com a luz esta manhã. Ele parou em Dubury, na casa dos Bates, suponho, por algum tempo, e depois veio para cá, mas estava com tanta pressa de voltar para seu tio, ao qual ele é agora mais necessário do que nunca, que, como eu digo, ele só pôde ficar conosco por um quarto de hora, e ele estava muito agitado, muito mesmo, a ponto de parecer uma pessoa completamente diferente de qualquer coisa que eu já tivesse visto nele antes. E além de tudo isso, houve o choque de encontrá-la tão doente, o que ele não suspeitava previamente, e havia todas as aparências de que ele vinha sentindo muito. E você realmente acredita que o caso tenha ocorrido com tanta perfeição em segredo? Os Campbells, os Dishons,
nenhum deles sabia do noivado. Emma não conseguia pronunciar o nome de Dickinson sem corar um pouco. Nenhum sequer. Ele disse categoricamente que não havia ser no mundo que soubesse disso além dos dois. Bem, disse Emma, suponho que gradualmente acabaremos nos reconciliando com a ideia. E desejo-lhes muita felicidade, mas sempre considerarei isso um tipo de procedimento muito abominável. O que tem sido senão um sistema de hipocrisia e engano, espionagem e traição, o vir até nós com declarações de abertura e simplicidade, e formar tal aliança em segredo para nos julgar a todos. Aqui estivemos, todo o inverno e a primavera, completamente enganados, imaginando que todos estávamos em pé de igualdade em termos de verdade e honra, com duas pessoas no meio de nós que podem ter estado espalhando, comparando e julgando sentimentos e palavras que nunca foram destinados a serem ouvidos pelo outro, e eles terão que arcar com as consequências, se ouviram alguém sendo falado de uma maneira não totalmente agradável. Sou bastante compreensiva nesse aspecto, respondeu a Sra. Weston. Tenho certeza de que nunca disse nada sobre nenhum dos dois ao outro, que ambos não pudessem ter ouvido. Você tem sorte. Sua única gafe ficou restrita ao meu ouvido, quando você imaginou que certo amigo nosso estivesse apaixonado pela moça. Verdade, mas como sempre tive uma opinião muito boa da senhorita Fairfax, eu nunca poderia, em nenhuma gafe, ter falado mal dela. E quanto a falar mal dele, nisso eu devo ter estado segura. Neste momento, o Sr. Weston apareceu a uma pequena distância da janela, evidentemente de observação. Sua esposa lhe lançou um olhar que o convidava a entrar, e enquanto ele se aproximava, acrescentou: agora, querida Emma, permita-me implorar que você diga e demonstre tudo que possa tranquilizar seu coração e incline-lo a ficar satisfeito com o casamento. Vamos fazer o melhor possível, e de fato, quase tudo pode ser dito de maneira justa a seu favor. Não é uma conexão para se agradar, mas se o Sr. Chat não sente isso, por que deveríamos sentir? E pode ser uma circunstância muito favorável para ele, para Frank. Quero dizer, que ele tenha se ligado a uma garota com tanta firmeza de caráter e bom senso, como sempre reconheci nela, e ainda estou inclinado a reconhecer, apesar desta grande transgressão à regra estrita do que é certo. E quanto se pode dizer a seu favor, mesmo nesse erro, em sua situação? Muito, de fato, exclamou Emma com sentimento. Se uma mulher alguma vez pode ser desculpada por pensar apenas em si mesma, é em uma situação como a de Jane Fairfax. Dessas, pode-se quase dizer que o mundo não lhes pertence, nem a lei do mundo. Ela encontrou-se com o Sr. Weston na sua entrada, com um semblante sorridente, exclamando: um truque muito bonito você me pregou, por minha palavra. Isso foi um artifício, suponho, para brincar com a minha curiosidade e exercitar o meu talento de adivinhar. Mas você realmente me assustou. Achei que tivesse perdido pelo menos metade da sua propriedade. E aqui, em vez de ser motivo de condolência, acaba sendo motivo de congratulação. Parabenizo você, Sr. Weston, de todo o coração, pela perspectiva de ter uma das mulheres mais lindas e talentosas da Inglaterra como sua filha. Um ou dois olhares entre ele e sua esposa o convenceram de que tudo estava tão certo quanto esse discurso proclamava, e seu efeito feliz sobre seu ânimo foi imediato. Seu ar e voz recuperaram a vivacidade habitual, ele a cumprimentou calorosa e graciosamente com a mão, e iniciou o assunto de uma maneira que provava que agora só precisava de tempo e persuasão para considerar o noivado não muito ruim. Seus companheiros sugeriram apenas o que pudesse atenuar a imprudência ou suavizar objeções, e quando já tinham discutido tudo junto, e ele havia discutido tudo novamente com Emma, durante a caminhada de volta a Hartfield, ele havia se tornado perfeitamente reconciliado, e não estava longe de considerar aquilo a melhor coisa que Frank poderia ter feito. Capítulo X. Harriet. Pobre Harriet. Essas foram as palavras. Nelas estavam as ideias atormentadoras das quais Emma não conseguia se livrar, e que constituíam a verdadeira miséria do assunto para ela. Frank Churchill tinha se comportado muito mal com ela, muito mal de várias maneiras, mas não era tanto o comportamento dele quanto dela própria, que a deixava tão zangada com ele. Foi a enrascada em que ele havia feito se meter por causa de Harriet que deu a maior intensidade à sua falta. Pobre Harriet. Pela segunda vez, vítima de seus equívocos e da bajulação, o Sr. Knightley havia falado profeticamente, quando disse certa vez: Emma, você não foi amiga de Harriet Smith. Ela teme a ter-lhe causado apenas desvantagem. Era verdade que ela não precisava se culpar, neste caso como no anterior, por ser a única e original autora do transtorno, por ter sugerido sentimentos que, de outra forma, nunca teriam entrado na imaginação de Harriet, pois Harriet havia reconhecido sua admiração e preferência por Frank Churchill antes mesmo de ela lhe dar qualquer indício sobre o assunto,
mas ela se sentia completamente culpada por ter encorajado algo que poderia ter reprimido. Ela poderia ter impedido a indulgência e o aumento desse sentimento. Sua influência teria sido suficiente, e agora ela estava muito consciente de que deveria tê-los prevenido. Ela sentia que havia arriscado a felicidade de sua amiga com fundamentos muito insuficientes. O senso comum teria lhe dado a direção de dizer a Harriet que ela não deveria se permitir pensar nele e que havia 500 chances contra uma de ele algum dia se importar com ela. Mas, com senso comum, acrescentou ela, receio que eu tenha tido pouco a ver com isso. Ela estava extremamente zangada consigo mesma. Se ela não pudesse estar zangada também com Frank Churchill, teria sido terrível. Quanto a Jane Fairfax, pelo menos poderia aliviar seus sentimentos de qualquer preocupação presente por ela. Harriet já seria motivo suficiente de ansiedade, não precisava mais ficar infeliz por Jane, cujos problemas e sua má saúde, tendo, é claro, a mesma origem, deveriam estar igualmente sob tratamento. Seus dias de insignificância e maldade haviam acabado. Ela logo estaria bem, feliz e próspera. Emma agora podia imaginar por que suas próprias atenções haviam sido desprezadas. Essa descoberta revelava muitas pequenas questões. Sem dúvida, havia sido por ciúmes, ou aos olhos de Jane. Ela havia sido uma rival, e era natural que qualquer ajuda ou atenção que oferecesse fosse rejeitada. Um passeio na carruagem de Hartfield teria sido suplício, e o amido de araruta do depósito de Hartfield devia ter sido veneno. Ela entendia tudo, e na medida em que sua mente conseguia se afastar da injustiça e do egoísmo dos sentimentos irritados, reconhecer que Jane Fairfax não teria elevação nem felicidade além do que merecia. Mas a pobre Harriet era uma responsabilidade tão absorvente, havia pouca simpatia sobrando para qualquer outra pessoa. Emma estava profundamente apreensiva de que essa segunda decepção fosse mais severa do que a primeira. Considerando as reivindicações muito superiores do objeto, deveria ser, e julgando pelo efeito aparentemente mais forte na mente de Harriet, produzindo reserva e autocontrole, seria ela, no entanto, deveria comunicar a dolorosa verdade, e o mais rápido possível. Uma ordem de sigilo estava entre as palavras de despedida do Sr. Weston. Por enquanto, todo o caso deveria ser completamente secreto. O Sr. Churchill tinha feito questão disso, como um sinal de respeito à esposa que havia perdido há tão pouco tempo, e todos reconheciam que não passava de decoro devido. Emma havia prometido, mas ainda assim Harriet deveria ser exceção. Era seu dever superior. Apesar de seu aborrecimento, ela não pôde deixar de achar quase ridículo que tivesse que cumprir exatamente o mesmo serviço angustiante e delicado em relação a Harriet, que a Sra. Weston acabará de passar sozinha. A notícia, que lhe fora tão ansiosamente comunicada, agora ela própria teria que comunicar ansiosamente a outra pessoa. Seu coração disparou ao ouvir o passo e a voz de Harriet. Assim, supus, a pobre Sra. Weston tinha se sentido ao se aproximar de Randalls. Poderia o acontecimento da revelação ter uma semelhança igual, mas, infelizmente, não havia nenhuma chance disso. Bem, senhorita Woodhouse, exclamou Harriet, entrando ansiosamente na sala, não é esta a notícia mais estranha que você já ouviu? Que notícias você quer dizer? Respondeu Emma, sem conseguir adivinhar, pelo olhar ou pela voz, se Harriet realmente poderia ter recebido alguma pista. Sobre Jane Fairfax, você já ouviu algo tão estranho? Oh, você não precisa ter medo de me contar, porque o próprio Sr. Weston me disse. Eu o encontrei agora há pouco. Ele me disse que seria um grande segredo, e portanto, eu não deveria pensar em mencionar isso a ninguém além de você. Mas ele disse que você sabia. O que o Sr. Weston lhe disse? Disse Emma, ainda perplexa. Oh, ele me contou tudo, que Jane Fairfax e o Sr. Frank Churchill vão se casar, e que eles estão secretamente noivos há muito tempo. Que coisa tão estranha! Era, de fato, tão estranho. O comportamento de Harriet era tão extremamente estranho que Emma não sabia como entendê-lo. Seu caráter parecia completamente mudado. Ela parecia disposta a não mostrar nenhuma agitação, decepção ou preocupação peculiar com a descoberta. Emma olhou para ela, totalmente incapaz de falar. Você tinha alguma ideia? Exclamou Harriet. De que ele estava apaixonado por ela. Você, talvez, poderia, você, corando enquanto falava, que consegue enxergar o coração de todos, mas mais ninguém. Pelo meu bom Deus, disse Emma, começo a duvidar de ter algum talento assim. Você pode realmente me perguntar, Harriet, se eu imaginei que ele estava ligado a outra mulher justamente na época em que eu estava tacitamente, se não abertamente incentivando você a ceder aos seus próprios sentimentos. Eu nunca tive a menor suspeita, até apenas uma hora, de que o Sr. Frank Churchill tivesse o menor apreço por Jane Fairfax. Pode ter certeza de que, se tivesse, eu teria avisado você adequadamente. Eu, exclamou Harriet,
corando e espantada. Por que você me avisaria? Você não acha que eu me importo com o Sr. Frank Churchill? Fico encantada em ouvir você falar com tanta firmeza sobre o assunto, respondeu Emma, sorrindo. Mas você não quer negar que houve um tempo, e não muito distante, também em que me deu motivos para entender que você se importava com ele. Ele nunca. Querida senhorita Voldiosi, como você pôde me entender tão mal? Disse, afastando-se angustiada. Harriet, exclamou Emma, após uma breve pausa. O que você quer dizer, meu Deus? O que você quer dizer, entender você mal? Devo então supor que... Ela não conseguiu dizer mais uma palavra. Sua voz se perdeu, e ela se sentou, esperando com grande terror até que Harriet respondesse. Harriet, que estava a alguma distância, e com o rosto virado para longe, não disse imediatamente nada, e quando finalmente falou, foi com uma voz quase tão agitada quanto a de Emma. Eu não deveria ter pensado que fosse possível, ela começou, que você pudesse ter me entendido mal. Eu sei que combinamos nunca mencioná-lo, mas considerando o quão infinitamente